Depois da euforia causada pelo episódio 9 da última temporada de The Handmaid's Tale, eu acho que a gente pode começar aqui a pensar como vai ser o episódio final dessa história. E agora? O que vai acontecer no final da série? Será que a temporada vai ligar com o começo do spin-off e os testamentos? Fica aqui nesse vídeo que eu vou reunir as principais informações do episódio 10 que a gente tem até agora e especular com vocês o que pode acontecer a partir de agora. Só que antes, se você não for inscrito, por favor se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que gostam muito de The Handmaid's Tale. E se puderem já deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Só lembrando que esse vídeo aqui contém spoilers do episódio 9, episódio esse que só chega aqui no Brasil na semana que vem. Nessa quarta-feira, no caso hoje, está sendo lançado o episódio 8 aqui no Brasil e já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. E sobre o episódio 9, eu vi que ele foi considerado por muita gente como o melhor episódio da temporada. E ele foi realmente muito bom mesmo, inclusive foi o episódio mais bem avaliado no IMDb, que é um site que dá nota para filmes e séries. E esse episódio teve nota 9.3 de 10, ou seja, é uma nota muito alta mesmo, o que indica que o episódio foi de fato muito bom. A série realmente ganha um outro sentido a partir do episódio 8. Até então, se tratava de uma temporada morna com poucos acontecimentos relevantes e episódios que não causavam tanta emoção. Parecia que a história não estava se desenrolando tão bem e que os personagens andavam em círculos sem nenhuma objetividade. E a ideia de resolver toda a trama no fim da temporada parecia que tudo ia ficar muito corrido e iria ficar muitas pontas soltas. Mas agora parece que quase tudo já foi resolvido. Vocês também ficaram com essa sensação? Que nesse episódio 9 eles encaminharam muito bem a história a ponto de não ter muito mais o que resolver na série e que agora podemos esperar pelo spin-off. Eu fiquei muito com essa sensação, quero saber de vocês, por favor, deixem aqui nos comentários. Bom, mas antes, claro, temos o último episódio da série que vai ser muito importante para fechar essa história da melhor forma possível. E falando dele agora, nós sabemos muito pouco sobre esse episódio 10. Parece que a equipe está aguardando esse episódio debaixo de 7 chaves, porque a gente tem pouca informação sobre ele na internet. Mas vamos lá, eu vou falar aqui o que eu reuni de informações sobre ele. O episódio vai se chamar The Handmaid's Tale, ou em português, O Conto da Aia. A temporada vai finalizar com o nome da série, eu acho isso muito simbólico. Ele vai ser dirigido pela Elizabeth Moss, o que eu acho também muito simbólico. E as pessoas que escreveram o roteiro foi tanto o Bruce Miller, que é o produtor e criador da série, quanto a escritora do livro, a Margaret Atwood. Eu acredito que ela deva ter ajudado ele ali a terminar essa história. Ou seja, as principais pessoas responsáveis por The Handmaid's Tale vão finalizar essa história, eu acho bonito demais. E a sinopse do episódio foi revelada recentemente e diz o seguinte: June reflete sobre suas experiências em Gilead e decide o que fazer a seguir. É uma sinopse que não diz muita coisa assim, mas isso é normal porque as outras sinopses também não explicavam muito sobre os episódios. Mas aqui a gente pode começar a pensar que o enredo vai ser sobre as conclusões da June a partir dos acontecimentos do episódio 9. Porque lembrando que o ataque das aias junto do Mayday e do exército dos Estados Unidos acabou dando certo. Quando a June está sendo quase morta pelo Wharton, o Luke e a Rita começam um grande ataque e eles conseguem matar diversos guardiões. É aí que aviões dos Estados Unidos sobrevoam pela cidade, bombardeando tudo. E o plano final foi colocar uma bomba dentro do avião dos comandantes que restaram e estavam indo a caminho de Washington. E tanto o Wharton quanto o Lawrence e o Nick acabam morrendo na explosão. E o episódio termina com a June contemplando toda a destruição no céu e, claro, muito triste pela morte dos seus 2 comandantes favoritos. O episódio 10 certamente vai ser a June voltando para o abrigo do Mayday e reencontrando o Luke, a Moira, a Rita e a Janine, que são as pessoas que ficaram. E eu imagino que ela ainda vai estar muito triste pela perda, principalmente a do Nick, ao mesmo tempo que todos ali celebram o sucesso do plano. Eles finalmente mataram muitos comandantes importantes de Gilead e agora a Gilead está completamente enfraquecida, mas ainda não acabada. Porque uma informação importantíssima é que o armamento de verdade e parte do exército de Gilead estão em Washington. Ou seja, assim como Chicago, que era uma zona de guerra, os Estados Unidos conseguiram conquistar Boston, mas não a Gilead inteira. Inclusive é lá em Washington que estão os comandantes do alto escalão. O Wharton fazia parte deles, inclusive. Mas não só ele, como também o pai do Bell, que é mencionado diversas vezes na temporada. E esses comandantes estavam saindo de Boston, inclusive, para se reunirem
com o alto escalão para prepararem um contra-ataque. E claro, quando o alto escalão descobrir o que aconteceu, vai revidar com a maior força que tiverem. Então não achem que Gilead acabou completamente, porque isso não acontece na história. No livro que inspirou a série, que é o Conto da Arya, isso não acontece. Gilead ainda permanece no segundo livro, Os Testamentos, e esse vai ser o enredo do spin-off. Mas então, voltando ainda para o episódio, eu acho que vai ser mostrado a Johnny refletindo sobre tudo o que aconteceu e tentando procurar pela Hannah. Se eu não me engano, a Hannah ainda está naquela escola de meninas que vão ser esposas, porque lembrando que na quinta temporada o Mark Twain envia aviões para resgatarem ela lá, mas esses aviões são atingidos por Gilead. Então eu acredito que o lugar deva estar muito bem protegido e a Julie não vai conseguir tirar a filha de lá. Mas eu acho que ela pode acabar vendo a Hannah ali pela última vez, só que de longe. Seria a despedida final delas duas e a Julie pode entender que seria impossível tirar ela de lá. Não só impossível, como também muito perigoso, mas não para a Julie, e sim para a Hannah. Seria um modo também de apresentar a nova atriz que vai interpretar a Hannah no spin-off. Porque lembrando que não vai ser a Jordana Blake que vai continuar interpretando a Hannah na história. O elenco de Os Testamentos já foi revelado e em breve eu trago um vídeo aqui falando só sobre isso. Mas já adiantando que a personagem vai ser interpretada pela Chase Infinity. Não é uma atriz muito conhecida, mas já esteve em alguns trabalhos bem interessantes e eu tô bem curioso para ver como que ela vai ser como a Hannah. Mas será que ela vai aparecer nesse último episódio? Eu fiquei muito curioso sobre isso. Eu dei uma olhada no elenco creditado no IMDb e eles também estão fazendo um mistério sobre isso. O elenco regular da série tá todo ali creditado, inclusive o Josh Charles, que faz o Wharton. E eu tô aqui torcendo com o coração apertado para eles não deixarem esse personagem vivo, porque não faz nenhum sentido o personagem ainda estar na história. Enfim, talvez ele apareça ali como flashback, ou talvez tenha sido um erro do IMDb em acreditar ele ainda no episódio. E a única pessoa diferente no elenco é uma atriz chamada Diana Norris Smith, que, pelo que eu entendi, é uma apresentadora famosa nos Estados Unidos e que vai fazer uma breve participação especial ali no episódio. Talvez porque tudo aquilo ali seja televisionado e a June dê entrevistas ou algo do tipo, o que tem um pouco a ver, sim, com o livro Conto da Arya. Enfim, novos atores podem ser creditados depois que o episódio for ao ar. Eles fazem muito isso para não estragar alguma surpresa que acontece na história. Inclusive, eu torço para que as atrizes que fizeram a Emily e a Esther apareçam pela última vez, o que eu acho muito difícil, mas seria muito incrível se isso acontecesse. Mas aí, chutando sobre o fim do episódio, e aqui podem ter alguns spoilers sobre o segundo livro, Os Testamentos, a Junie descobre que não há mais nada a se fazer agora. Gilead e os Estados Unidos vão travar uma batalha sangrenta entre Boston e Washington. E a Junie vai acabar liderando o Mayday, só que em outro lugar. Talvez no Canadá ou em outro país. E talvez a Moira, o Luke, a Rita e a Janine sigam ela e saiam de Gilead também. Já a Serena, o futuro dela, pra mim, é um grande mistério. Eu acho que o seu filho, Noah, pode acabar estando em uns testamentos, já que eles vão aproveitar ali todas as crianças, filhos dos personagens. E isso pode significar que ela também esteja no spin-off. Será que a Serena vai estar ali junto da Resistência, lutando pelo fim de Gilead? Eu sinceramente não sei o que pensar ou o que esperar dela agora. Ao mesmo tempo que eu quero que ela tenha um final coerente com o que a personagem foi, eu também acho que seria muito interessante ver ela em Os Testamentos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham e esperam sobre o fim da Serena. Sobre a tia Lydia, eu acredito que Gilead vai aceitar ela de volta. Esse momento dela ter se rebelado e soltado as aias pode ser tratado como um mal-entendido para o alto escalão. E podem ainda deixar ela no poder das tias, o que condiz bastante com a história de Os Testamentos. Porque lembrando que a tia Lydia vai ser uma personagem fundamental e protagonista no spin-off. Já a Hannah provavelmente deve voltar para a casa dos Mackenzie, né, dos seus pais adotivos, e ficar lá à espera do seu marido comandante. O que eu chuto é que talvez seja o pai do Bel, porque no livro indica que é um homem muito mais velho que ela, e também é um comandante ali do alto escalão, talvez o mais poderoso. Já sobre a sua meia-irmã, a Nicole, pelo que tudo indica, ela volta a viver no Canadá, mas não com a sua avó,
a Holly. O que eu imagino é que agora Gilead vai estar com toda a fúria pra cima da June e de todo mundo que ela ama, inclusive a própria Hannah. E a June vai começar a entender que não é seguro estar perto das suas filhas, por isso que ela acaba desistindo de estar com a Hannah, de ir lá resgatar ela e também de ficar com a Nicole. Ela vai para um outro lugar. Então a Nicole é adotada por um casal no Canadá e passa a ter uma vida comum sem saber de nada. Isso é o que acontece nos testamentos e faria todo sentido acontecer agora. Inclusive ela ter ido para o Canadá e ter seguido com uma família diferente faz com que Gilead perca ela de vista e, enfim, ela não esteja tanto em perigo assim. O spin-off tem um salto temporal de modo que as filhas da June vão estar bem mais velhas. E talvez os últimos minutos da série mostrem isso. E olha, geralmente eu tenho muita imaginação para tentar adivinhar o que acontece em histórias. Mas aqui eu confesso que tá um pouco difícil de decifrar o fim de The Handmaid's Tale. Muito porque nada foi revelado pra gente ainda. Vai ser tudo ali um grande mistério. Eu acredito que a maioria das cenas do trailer já foram mostradas, mas tem umas que não foram mostradas ainda e que na verdade, devem estar nesse episódio final, que é a da June chegando a um lugar que tem um memorial, que pode ser aquele lugar que ela ficou abrigada quando fugiu, se eu não me engano, na segunda temporada, e depois tem uma cena dela abraçando a sua mãe, olhando para essa parede com diversas homenagens ali. Então ela pode reencontrar a sua mãe pela última vez e a Nicole também. O fato é que eu acredito que esse episódio vai ser muito emocionante e comovente para todo mundo que assistiu a série. Eu acho que vai ser um episódio que vai render algumas lágrimas ali pra gente, que esperou por tanto tempo o desfecho dessa história e ver a June, né, bem, enfim, e segura e tudo mais. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês acharam dessas informações e como esperam para o fim do episódio. Vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que os seus comentários podem virar um vídeo na sexta-feira, onde eu respondo os comentários de vocês. Então é isso, deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!